História do Brasil 1, fichamento, texto 1, Conselhos Municipais Irmãos de Caridade. CR Boxer, Conselhos Municipais Irmãos de Caridade. Irmãos de Caridade, em O Império Colonial Português, 1969, pesquisa e questionário. Temporalidade, século XVI. Senado, Câmara, Irmandades de Caridade e confrarias laicas ajudavam o Império Marítimo Português a manter as colônias unidas. As duas colunas de sustentação da estrutura da sociedade colonial portuguesa, tanto na metrópole quanto nas colônias, Câmara e Misericórdia. O que garantiam a Câmara e a Misericórdia? A continuidade e a administração imperial nas colônias. A que classes pertenciam os membros dessas instituições? Da elite colonial. Gilberto Freire, portugueses e brasileiros, favorecimento à ascensão social do negro. É verdade? Não. Em que data o regimento do sistema de governação municipal foi decretado em Portugal? 1504. E quando foi reformado? 1822. Como era composto o Conselho Municipal? De 2 a 6 vereadores, 2 juízes ordinários e um procurador. Os juízes de paz possuíam formação em direito? Não. Os integrantes do Conselho Municipal possuíam direito de voto? Sim. Como eram conhecidos os integrantes do Conselho Municipal? Oficiais da Câmara. O escrivão e o tesoureiro possuíam direito de voto? Não. Mas era reconhecido como oficial da Câmara? Sim. Os vereadores podiam assumir as tarefas de tesoureiro? Sim. Quem eram os oficiais subordinados? Almotacés, juízes dos órfãos, o alferes, o porteiro, o carcereiro e o vereador de obras, nas grandes cidades. Os vereadores e os juízes recebiam salários? Inicialmente não. Então, qual era a vantagem de assumir esses cargos? Gozar dos privilégios durante o período em que desempenhavam sua função. Que privilégios eram estes? Não está respondido. Como era o sistema de eleição dos oficiais da Câmara? Complicado, secreto, elaborado de 3 em 3 anos. Quem elaborava a lista com os nomes dos candidatos oficiais? Um juiz da coroa. E em que data era realizada a votação? Na véspera de Ano Novo. Quem retirava do saco os nomes dos candidatos? Um rapaz escolhido aleatoriamente. Quem estava habilitado a votar? Os homens bons. Quem eram os homens bons? Todos os chefes de família abastados e respeitáveis de reconhecida posição social. Qual era o outro nome pelo qual os homens bons eram reconhecidos? Povo. Em que consistia o escrutínio realizado pelo juiz da coroa quando confeccionava a lista dos nomes dos candidatos ao cargo de oficial da Câmara? Evitar o parentesco ou interesse. Quais eram as classes trabalhadoras representadas pela Câmara? Comerciantes e artesãos. Quais categorias compunham a classe dos artesãos? Pedreiros, alfaiates, sapateiros, ourives, armeiros, fábrica, manutenção de armas, tanoeiros, fabricantes de tonéis. Quem eram os 12 do povo? Os 12 artesãos eleitos por suas próprias corporações para compor a Câmara na maioria das cidades. Quantos representantes Lisboa e Porto elegiam? 24. Quem representava os interesses do Conselho Municipal? Apenas 4 dos 24 indivíduos escolhidos entre eles mesmos. Guilda, associação que agrupava em certos países da Europa durante a Idade Média indivíduos com interesses comuns, negociantes, artesãos, artistas, e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. Quais eram os direitos dos representantes dos interesses dos conselhos municipais? Participar de todas as reuniões. Votar em todos os assuntos referentes às guildas e corporações de ofícios e à vida econômica da cidade. Determinar os preços que os trabalhadores deveriam cobrar pelos seus serviços e estabelecer as condições de aprendizados de membros das guildas. Por que as guildas eram organizadas em bandeiras? Porque transportavam nas procissões bandeiras alongadas ou quadradas ou longas com desenhos dos patronos. Quem era o juiz do povo? O membro mais velho da casa ou dos 24.
Qual era a função do juiz do povo? Junto ao Senado da Câmara, representar os interesses da classe trabalhadora em Lisboa, os interesses da coroa. Em Lisboa, os interesses da coroa. Com que frequência os conselhos municipais se reuniam por semana? 2, quarta e sábado. E a Câmara em Lisboa? 6 ou 7 vezes. Com a presidência da Câmara delegada inicialmente, alternadamente. Quem era o vereador do meio? O que ocupava o cargo da presidência da Câmara? Quem assumiu a maior parte das presidências das câmaras a partir de 1550? O juiz de fora. O que acontece com o juiz de fora quando ele passa a presidir as câmaras? Os interesses da coroa ganham voz. O que acontecia com os vereadores que faltavam às reuniões da Câmara? Eram multados. Nossa, mas já pensou se isso acontece hoje? Como os assuntos eram decididos pela maioria? As decisões da Câmara podiam ser revogadas ou postas em lado? Não. Qual a única exceção? Decisões que afetassem diretamente o Tesouro Real. Em termos jurídicos, como funcionava a Câmara? Como um tribunal de primeira instância. Quem era o ouvidor? O juiz da coroa. Quem realizava periodicamente as inspeções na Câmara? O juiz distrital, corregedor da comarca. Em Lisboa e Goa, também? Não. Os relatórios dos tesoureiros eram submetidos com frequência à autoridade superior? Não. Quais eram as atribuições básicas da Câmara? 1. Supervisionar a distribuição e o arrendamento das terras municipais e comunais. 2. Lançar e cobrar taxas municipais. 3. Fixar preços de produtos e provisões. 4. Conceder licenças e fiscalizar vendedores ambulantes e construtores. 5. Realizar a manutenção das estradas e obras públicas. 6. Regulamentar feriados públicos. 7. Realizar policiamento ostensivo. OBS, bufarinha, mercadoria de pouco valor. Qual era a fonte de renda da Câmara? Aluguel de prédios públicos. Imposto sobre produtos alimentares. 3. Multas sobre transgressões de estatutos e regulamentos, são posturas municipais. Como era o valor do imposto lançado pela coroa? Alto. O que acontecia em casos de emergência financeira? A Câmara realizava uma coleta. O que acontecia em casos de emergência financeira? A Câmara realizava uma coleta por indivíduo de acordo com suas posses ou presumidamente. Quais eram os privilégios dos oficiais da Câmara? 1. Correspondiam-se diretamente com o monarca reinante. 2. Não podiam ser presos arbitrariamente. 3. Correspondiam-se diretamente com o monarca reinante. De novo? 4. Não podiam ser submetidos à tortura. 5. Não podiam ser acorrentados. 6. Dispensados do serviço militar. 7. Dispensados de alojar integrantes do exército em suas dependências. 8. Dispensados do confisco de carroças e cavalos. 9. Gozavam de outras imunidades judiciais enquanto estivessem no cargo. O que significam as propinas neste período? Gratificações que os oficiais recebiam quando assistissem às procissões religiosas ou estatuídas. Qual era a principal procissão religiosa estatuída? A festa do corpo de Deus. E a segunda principal procissão religiosa estatuída? A procissão do santo da cidade. Em relação às câmaras municipais, o que fez a coroa a partir do século XVI? Aumenta seu interesse pela eleição de vereadores nas províncias mais importantes. Como acontece? Como esse evento muda o interesse pela coroa? Não respondido também. Agora a lista de nomes é enviada para Lisboa e é a própria coroa quem designa os nomes de vereadores para o ano seguinte e os envia para a colônia em uma carta selada. A abertura da carta foi mudada. Para que data? 1º de janeiro. Ao contrário do que estabelecia o regimento de 1504, qual foi a tendência das câmaras provincianas a partir do século XVIII? Reeleição dos membros oficiais, distribuição rotativa dos cargos entre eles e tendência de transformar-se em uma oligarquia autoperpetuadora. Por que esta tendência da Câmara de transformar-se em oligarquia durante o século XVIII
priva a classe trabalhadora de uma representação, porque os juízes do povo e dos procuradores dos mestres são excluídos de muitas câmaras. Por qual motivo algumas câmaras não enviaram a lista de nomes para a coroa no final do século XVIII? Em outras, comunicações ineficientes e condições rodoviárias precárias. Qual era a melhor via em Portugal nessa época, entre Lisboa e Braga? Via Coimbra, Aveiro e Porto. Em que data o serviço regular dos Correios começou a funcionar entre Lisboa e Porto? 1797. Até em que data as câmaras tiveram autonomia para lançar seus próprios impostos? 1822. A partir de 1572, quem presidiu o Conselho Municipal de Lisboa? Um fidalgo. Quem eram os desembargadores? Os advogados qualificados da coroa. Até em que ano o Conselho Municipal de Lisboa manteve os representantes das classes trabalhadoras? 1834. Por que a Casa dos 24 no Porto foi dissolvida entre 1661 e 1668, e 1557 e 1595? Porque seus membros se envolveram em reuniões dissolutas. Como se deu a evolução dos conselhos municipais das colônias? Alguns idênticos e outros diversos, dois de Lisboa. Com quem se pareciam os conselhos municipais do Rio de Janeiro e Luanda? Com os da cidade do Porto. De onde os privilégios da cidade do Porto foram copiados? De Lisboa. O que significam os termos gentis, homens temporários? Estatuto de concessão dado aos procuradores dos mestres. Até em que data a Bahia teve um juiz do povo e um procurador dos mestres? 1713. Quais as condições que determinam o número de vereadores, a ausência ou a presença de um juiz da coroa nos conselhos municipais? O tamanho e a importância da municipalidade. O que aconteceu com a Câmara de Malaca em 1641? Foi invadida pelos holandeses. Quanto recebia o tesoureiro e o procurador de Malaca por volta de 1641? Cerca de 500 cruzados por ano. Os outros vereadores recebiam alguma coisa? Não, apenas 50 cruzados para comprar um bom terno para as comemorações religiosas, o corpo de Deus. O juiz dos órfãos era pago? Por quanto tempo permanecia no cargo? Não, por 3 anos. São Paulo, Macau, São Tomé e Benguela tinham condições de cumprir as determinações referentes à composição classista e racial determinadas pela coroa? Não. Por quê? Por causa da formação étnica e racial dos indivíduos. Caramba! O que aconteceu com o governador de São Tomé em 1528, quando se opôs à eleição de mulatos para o Conselho Municipal? Foi repreendido pela coroa. Qual foi a recomendação de Portugal para o caso? Desde que fossem abastados e casados seriam perfeitamente elegíveis. Qual era a tendência da sociedade de São Tomé entre os séculos XVII e XVIII? Africanizar e não europeizar. E nas outras colônias? Tentativa de manter o elemento branco o maior tempo possível. Porque em Bafa e no Rio de Janeiro houve uma predominância de sangue branco português? Porque a aristocracia portuguesa estabeleceu-se na figura dos senhores de engenho. Nota. Goa e Macau receberam menos mulheres brancas que o Brasil, mas ainda assim receberam. Rei Nós, migrantes de Portugal para as colônias. Que processo citado pelo poeta Gregório Matos de Guerra era considerado norma padrão na sociedade de Salvador no final do século XVII? Isso era verdade? Totalmente verdade? Primeiro, o casamento de Rei Nós com mulheres locais de sangue não português. Segundo, não totalmente. Segundo a Câmara e a Misericórdia da Bahia, onde vinham poderosos locais? Das famílias de senhores do engenho do Recôncavo. Quais os indivíduos predominavam a classe mercantil? Europeus. Que tipo de manobra a Câmara do Rio de Janeiro realizava para pedir que os mercadores portugueses, ainda que casados com raparigas brasileiras abastadas, fossem nela admitidos? Limitar a admissão de funcionários a indivíduos nascidos no Brasil. O que os portugueses faziam quanto a isso? Apelaram para a coroa. Qual foi a decisão da coroa frente ao protesto dos mercadores portugueses? Publicou 3 decretos em 1709, 1711 e 1746.
estabelecendo que os portugueses que possuíssem opulência e inteligência com bom comportamento e qualificação deveriam ter o mesmo direito de concorrer às listas de voto que os brasileiros. No início do texto, o autor cita que Gilberto Freire afirma que portugueses e brasileiros sempre tiveram tendência para favorecer a ascensão social do negro. Segundo o comentário da página 270, isso é verdade? Por quê? Não. Porque a causa da manutenção do preconceito racial contra indivíduos totalmente negros no Brasil durante todo o período colonial. O que significa a palavra marrano? Pejorativo dado aos portugueses e espanhóis, aos mouros e judeus batizados, mas suspeitos de continuarem fiéis ao judaísmo ou ao islamismo. O que significa a palavra mouro? Mouro, palavra que para indicar uma série de características do indivíduo árabe berbe, oriundo da região ocidental do Saara, a maior parte da Mauritânia, muçulmano ou não, considerado infiel pelo cristianismo. O que Dom Manuel fez em 1497 após obrigar os cristãos novos a converterem-se ao cristianismo? Tentou integrá-los à sociedade, proibindo qualquer discriminação contra eles. E o que Dom Manuel fez em 1512 a respeito do mesmo motivo? Decretou que um dos 4 procuradores dos mestres do Conselho Municipal deveria ser um cristão novo. Também havia preconceito em relação a cristãos novos na Câmara de Goa em 1561? Explique. Sim, a Câmara de Goa pediu à rainha regente que decretasse uma proibição à ocupação de cargos por cristãos novos nesta instituição. Qual foi o posicionamento da rainha regente quanto ao pedido da Câmara de Goa em 1561? Não atendeu, mas recomendou que agissem secretamente para impedi-los. O que acontece quando os Habsburgos espanhóis sobem ao trono? Proíbem os cristãos novos de ocuparem cargos municipais. O que os vereadores de Luanda pediram à coroa em 1656? Que observasse rigorosamente as leis antissemitas. Segundo os jesuítas espanhóis, os paulistas estavam fortemente contaminados com sangue judeu. O autor concorda? Não. Para ele, isso era um exagero. E no Brasil? Quando e como foi cumprida a proibição? O que impedia cristãos novos de assumir cargos municipais? A partir de 1633, à risca. Mesmo assim, alguns indivíduos de origem marrana assumiram alguns cargos municipais. Sim. Porque as câmaras coloniais estavam frequentemente sem dinheiro para realizar a manutenção das estradas, pontes e obras públicas, por causa do desperdício de dinheiro nas comemorações religiosas. Parte 2. E o que aconteceu com elas no ano de 1719? A municipalidade de Lisboa foi praticamente à falência por causa dos gastos com a festa do Corpo de Deus. Cite pelo menos 2 fatores que obrigaram Dom João VI a obrigar a Câmara de Goa a reduzir o número e a extensão das procissões religiosas em 1618. 1. Declínio da cidade. 2. Prejuízos causados pelos holandeses ao comércio português na Ásia. Cite mais 2 gastos que oneravam a coroa. 1. O dote de Catarina de Bragança em virtude de seu casamento com Carlos II. 2. Pagamento da indenização para obter paz com as Províncias Unidas, ingleses e holandeses. Como foi dividida a contribuição a ser paga pelas colônias? Proporcionalmente ao seu tamanho e arrecadação. Qual o nome se deu ao pagamento desses 2 gastos da coroa? Dote de Inglaterra e Paz de Holanda. Quando terminaram os pagamentos do dote de Inglaterra e Paz de Holanda? Em 1723. Após terminarem os pagamentos do dote de Inglaterra e Paz de Holanda, Portugal lançou em 1729 um novo imposto chamado donativo. Com que finalidade? Para financiar casamentos reais entre as casas reinantes de Portugal e Espanha. Assim que o imposto donativo terminou, Portugal lançou mais um imposto sobre as câmaras brasileiras. Por qual motivo este foi lançado? Por causa do terremoto que atingiu Lisboa em 1755. Além dos impostos, o que mais a coroa portuguesa exigia das câmaras de Goa? Bahia e Rio de Janeiro. E com qual finalidade?
empréstimos, financiar operações navais e militares. Cite 2 exemplos de aplicação dos empréstimos por parte da coroa. Financiamento da armada para a libertação de Malaca, do cerco holandês em 1606 e dos Aquineses em 1629. Por que a Câmara do Rio de Janeiro enviou 80 mil cruzados para a coroa em 1648, para agradecer pela libertação de Luanda da invasão holandesa? Em 1700, qual foi a contribuição da Bahia com a coroa? E por qual motivo? Um barco de guerra novo e 300 homens, para libertar Mombaça do cerco dos Omanitas. As doações das câmaras brasileiras trouxeram algum benefício para o Brasil? Diretamente? Não. Cite pelo menos 2 motivos que mantinham as câmaras das colônias permanentemente endividadas: construção, fabrico e manutenção das fortificações, equipamentos e embarcações. Por que a manutenção das estradas, pontes e os sistemas de esgotos eram negligenciadas pelas câmaras coloniais? Porque davam importância maior às festividades religiosas e às despesas navais e militares. Porque os fidalgos e o clero se recusavam a pagar os impostos municipais que lhe eram impostos pela municipalidade? Porque alegavam privilégios aristocráticos e eclesiásticos. O que ocorreu na Bahia entre os anos 1686 e 1697, que obrigou os fidalgos e o clero a pagarem seus impostos com regularidade neste período? Surto de febre amarela. Independente do senso de dever dos integrantes da Câmara, havia casos de nepotismo, corrupção e desvio de fundos entre os séculos XVI e XVIII? Sim. Em que casos isto acontecia? Geralmente em Portugal, quando a Câmara se tornava uma oligarquia autopreservadora. Casos de oligarquia autopreservadora aconteceram na América Espanhola, segundo Boxer? Nunca. Segundo Boxer, nunca. As câmaras conseguiram influenciar a coroa a revogar seus próprios decretos? Sim. Como a coroa reagiu a estes fatos? Repreendeu severamente os vereadores da Câmara da Bahia em 1678. Qual foi a base ideológica que a coroa usou para repreender os vereadores da Bahia? Que os vereadores estavam comportando-se como co-imperadores. Independente disso, como a coroa se comportava em relação às petições de revogação de seus decretos mais efetuados pelas câmaras coloniais? Dedicavam cuidadosa atenção aos pedidos e exigências, mesmo nos casos em que a revogação fosse reiterada. Que instâncias estavam acima das câmaras coloniais? Os vice-reinados e os juízes do Supremo. Qual era o outro nome pelo qual as câmaras eram conhecidas quando assumiam a forma política autoperpetuadora? Conventículo oligárquico. Segundo o autor, o poder, a influência e o prestígio das câmaras coloniais foram consideráveis, ocorrendo de forma diferenciada em temporalidades diferentes. Entre elas, a que mais se destaca. Explique. A Câmara de Macau governou esta colônia por 250 anos. Por que as autoridades chinesas só negociavam com o procurador e não com o governador das colônias? Por causa de sua limitada autoridade. Segundo o autor, o que causou a queda drástica dos poderes da Câmara? As reformas da administração provincial no novo governo imperial entre 1828 e 1834. Segundo Boxer, o que rezava o provérbio alentejo? Quem não está na Câmara está na misericórdia. Quando e por quem foi fundado o Senado da Câmara Local? Por patrocínio em 1498. O autor relata que a Câmara de Lisboa era composta por 600 membros, sendo 300 nobres e 300 plebeus e mecânicos. Mas, e a Câmara de Macau? Também era assim? Explique. Não. Em Macau, todos informavam ser nobres, porque alguns não admitiam vir de classes trabalhadoras. Porque o número dos membros da Câmara de Goa diminuiu drasticamente a partir de 1609, pelo declínio do comércio nesta cidade. O que a versão revista do Compromisso de Lisboa de 1618 exigia do indivíduo que pretendesse ocupar uma de suas cadeiras? 1. Homens de boa consciência e reputação, tementes a Deus, modestos e caridosos e humildes.
2. Pureza de sangue, inclusive da esposa. 3. Boa reputação nas palavras, nas ações e na lei. 4. Ser solteiro e ter mais de 25 anos. 5. Não ser suspeito de servir a misericórdia por interesse de pagamento. 6. Os artesãos apenas seriam aceitos se fossem livres do trabalho braçal. 7. Ser inteligente, saber ler e escrever. 8. Ser abastado para evitar a tentação de se apropriar dos fundos da misericórdia. Em geral, como era o padrão de honestidade e eficiência nas câmaras da misericórdia? Elevado. Quais eram as 7 obras corporais que definiam os deveres da Irmandade da Misericórdia que o autor fala no texto? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e presos, dar abrigo a todos os viajantes, resgatar os cativos, enterrar os mortos. Resgatar os cativos, essa é forte. Em que ano a Misericórdia de Macau foi fundada? E com qual princípio? Em 1569, para exercer caridade a todos os necessitados, independente de raça, de cor, de sexo, contudo privilegiava primeiro os cristãos. E quando ele fala cristãos, aqui ele fala católicos. Mas era assim todo o tempo? Não. Quando a demanda aumentou, ficou impossível tratar a todos os proletários. E também proletário é um termo anacrônico. Porque os escravos negros e timorenses hospitalizados da Misericórdia de Macau deviam ser alimentados com tanto arroz, peixe quanto pudessem comer. Porque isso era parte dos regulamentos da instituição? Não, só isso. Porque era legal ter os escravos bem alimentados, né, Marcelo? Qual era o servidor eleito como considerado funcionário mais importante da Misericórdia? O provedor. Que outro nome o provedor da Misericórdia recebia? Presidente do Conselho dos Curadores. Que qualificações o indivíduo precisava possuir para assumir o cargo de provedor da Misericórdia? Ser fidalgo, sensato, possuir autoridade, ter mais de 40 anos, muito tempo livre, ser paciente e não podia ser eleito no primeiro ano de ingresso da Irmandade. O quesito de ser eleito no primeiro ano do ingresso da Irmandade era universalmente cumprido? O que isso acarretava? Não, que por estar preocupado com outras tarefas, o provedor delegava seus trabalhos ao escrivão. Charles Delon observa que em 1676 o cargo de provedor podia ser ocupado por um rico mercador. Mas sempre foi assim? Explique. Não, antes só os nobres podiam ser provedores. Qual a diferença entre as câmaras da Bahia e Goa? A Câmara da Bahia era auto-perpetuadora e havia laços de sangue e de interesse, enquanto a de Goa, os cargos superiores eram frequentemente alternados, conforme o que determinava o regimento da coroa. Segundo o autor, o que aconteceu com a redistribuição da riqueza proveniente da posse de terras e do cultivo da cana-de-açúcar na Bahia, a partir de 1730, foi substituída pela especulação financeira e das atividades. Pela especulação financeira e as atividades empresariais. O que determinou o fim da aristocracia rural na Câmara da Bahia, a consequente eleição de homens de negócios para o cargo de provedor. De onde provinham os fundos da misericórdia? De Luanda. Doações, legados e comércio de exportação de escravos negros. Escravos de negros. João Matos de Aguiar saiu da misericórdia e enriqueceu por ocasião de sua morte. O que deixou para a misericórdia? 1 milhão de cruzados. Porque Dom Francisco de Lima foi governador de Moçambique entre 1654 e 1657, andou foragido. Não, porque Dom Francisco de Lima, que foi governador de Moçambique entre 1654 e 1657, andou foragido de justiça, porque ele estava sendo acusado de cumplicidade na morte do Marquês de Sandé, em 1667. Na verdade, ele matou, fugiu, por isso que a acusação veio depois. Bom, alguns doadores deixavam todos os seus escravos para a misericórdia com uma cláusula específica. Cite-as, desde que trabalhassem satisfatoriamente por certo tempo, deveriam ser libertos. É uma cláusula só. Qual foi a idade de ouro das misericórdias asiáticas, do século XVI ao XVII? E da Bahia, por volta de 1650? E das Minas Gerais, durante o reinado de Dom João Cueca VI? O que o viajante italiano Cesare Frederick escreveu sobre as Casas da Misericórdia?
que estas também funcionavam como bancos e casas de corretores. Por volta do ano de 1683, o frade jesuíta Fernão de Queiroz escreve que um mouro falecido em Granada deixou seus bens a herdeiros residentes em Constantinopla. Que a misericórdia lá repassou estes bens ou a quem te direi? A um mouro passou. Está escrito que deixou, né? Está escrito que foi passado. O que incentivava as pessoas a doarem suas fortunas para a misericórdia? A idoneidade conquistada há séculos. A coroa permitia que governadores e vice-reis se servissem dos cofres da misericórdia? Não. Mesmo assim, eles se serviam dos fundos? Claro. Qual foi a misericórdia que mais sofreu com esta prática? A de Goa. E, em consequência disto, o que aconteceu a ela no século XVII? Declínio. Segundo Boxer, tanto os membros da Câmara quanto os da Misericórdia não podiam ocupar cargos de outra Câmara ou outra Misericórdia, porque isso nem sempre era respeitado, pela escassez de homens qualificados. Os procuradores cumpriam todas as tarefas, como visitar os presos? Por quê? Não. Intentavam uma desculpa qualquer. Independente das crises financeiras, as misericórdias chegaram até os nossos dias, ou seja, os dias contemporâneos. Sim, não é óbvio? Além da Câmara e da Misericórdia, havia outras instituições semelhantes? Quais? Irmandades leigas ou confrarias de várias ordens religiosas. Segundo a Irmandade de São Francisco de Mariana, só admitia brancos legítimos de nascimento, e se fosse casado, sua esposa também. Que indivíduos eram impedidos de participar? Judeus, mouriscos, mulatos, carijós ou qualquer outra raça contaminada, segundo os portugueses. As câmaras investigavam a origem dos candidatos? Sim, rastreavam até Portugal. Rastreavam sua ascendência até Portugal. O que acontecia com membros brancos que posteriormente se casavam com as raparigas não brancas? Eram expulsos sem cerimônias. As irmandades terciárias estavam separadas por termos raciais, segundo Boxer. Como estavam separadas, as irmandades de negros só aceitavam negros, as de mulatos só de mulatos. Mas, independente disso, havia irmandades que aceitavam em seu seio tanto homens livres como escravos? Sim. Mas nessas irmandades mistas, quem ocupava o cargo de tesoureiro? Um português branco. Português, né? Branco. O que significava estas irmandades para não brancos nas colônias portuguesas? Ajuda, conforto para suas necessidades. Ajuda e conforto. Havia irmandades desse tipo nas colônias francesas, holandesas e inglesas? Não. Quanto às irmandades para brancos dedicadas... Quantas irmandades para brancos dedicadas à Virgem Maria havia na Bahia no século XVIII? 12. A Misericórdia e as irmandades terciárias estavam estreitamente ligadas às câmaras, segundo Boxer. O que a Câmara defendia a respeito de raça, cor e classe? As câmaras defendiam a superioridade branca e a separação em classes sociais. Quem tinha preferência a ocupar cargos de vereador em Macau no século XVIII? Os portugueses analfabetos ou mestiços instruídos? Os portugueses analfabetos. Apesar de a legislação pombalina ser visceralmente antirracista, algum canarim foi eleito vereador antes do século XIX? Não. Por quanto tempo durou a supremacia branca na Câmara e Misericórdia da Bahia? Não respondeu, hein, Marcelo? A Câmara e a Misericórdia possuíam o mesmo nome tanto em Portugal quanto nas colônias? Sim. O autor registra que havia uma Câmara em Nagasaki e que esta foi extinta. Quando e por quê? Perseguição em 1614. O que as câmaras e misericórdias ofereceram à sociedade portuguesa e colonial? Representação e refúgio. E a última pergunta, Boxer postula que o conservantismo e a capacidade de recuperação e a tenacidade portuguesa manifestada pelos membros da Câmara e da Misericórdia no ultramar justifica o que? As suas ações construtivas superam as destrutivas. Tá louco, jacaré?